Oi, pessoal. Estou gravando essa videoaula para vocês, para repor a aula que nós não conseguimos ter devido ao meu computador, que deu problema. Então, a gente vai fazer uma recapitulação do modelo de Rutherford, foi o último modelo que nós vimos, né, na nossa última aula, e falar um pouco sobre radioatividade, sobre a bomba atômica, as consequências da bomba atômica, que tem tudo a ver, né, com o que nós já vimos em relação ao modelo atômico de Rutherford, por conta das partículas, né, das regiões que apresentam, que estão presentes no átomo, tá certo? Então, a gente vai partir daí, ok? Então, vamos lá. Só recapitulando aqui a questão do modelo atômico de Rutherford, a gente viu, né, que o Rutherford ele propôs, né, já um modelo bem diferente do modelo anterior, que era o modelo de Thomson. Então, Rutherford propôs que o modelo, né, e fez experimentos, obviamente, né, para confirmar isso. Ele propôs que o modelo, né, que o átomo, melhor dizendo, apresentava duas regiões, uma região central que ele chamou de núcleo e uma região periférica que circunda o núcleo, chamada de eletrosfera. Vimos também que no núcleo do átomo existem dois tipos de partículas, né, que são os prótons e os nêutrons, as partículas positivas e as partículas as partículas sem carga, né? Então, prótons são partículas positivas e os nêutrons, como o nome diz, não têm carga, são neutras, são partículas neutras. E na eletrosfera nós temos os elétrons, que giram aí, né, ao redor do núcleo. Então, segundo Rutherford, esses elétrons que estão ali na eletrosfera, eles estão girando em órbitas ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo sistema solar. Então, agora a gente vai ver algumas implicações a respeito algumas características dessas partículas e algumas implicações, algumas comparações entre seus tamanhos, né, e massas, entre as suas cargas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, nós temos, então, aqui uma outra representação que apresenta o núcleo e a eletrosfera, certo? Então, aqui nós temos no núcleo prótons e nêutrons, aqui representados de cores diferentes, né? Os prótons são as esferas aqui vermelhas, assim representadas, e os nêutrons são essas esferas amarelas aqui. Os elétrons estão aqui ao redor do núcleo, na eletrosfera, e são representados aqui por essa coloração azul, tá? Pela cor azul. Muito bem. O que a gente tem que saber aqui a respeito dessas partículas? Em termos de massa, né? Em termos de tamanho, vamos pensar assim, como a gente pode comparar, né? Como essas partículas se apresentam. Então, vejam aqui. Em termos de massa, os prótons e os nêutrons têm a mesma massa, eles são do mesmo tamanho, são partículas que têm o mesmo tamanho, que têm a mesma massa. E aqui convencionou-se chamar ou indicar por 1, né? Então, a massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1, tá? A massa do elétron é muito menor. A massa do elétron é 1 sobre 1836. O que isso significa? Que o elétron ele é 1836 vezes menor que um próton e do que um nêutron, tá? Então, o elétron é muito pequeno em relação a prótons e nêutrons. Outro detalhe em relação à carga. Os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, carga zero, e os elétrons são negativos, ok? Então, as cargas aqui e as massas dessas partículas. Muito bem. O que a gente tem que saber aqui? Prestem bastante atenção nesse detalhe. Os prótons são positivos, ok? Cargas positivas, ou melhor dizendo, cargas iguais, tendem a se repelir, tá? Então, quando as cargas são iguais, elas vão se afastar, elas vão se repelir. Mas vejam, o núcleo do átomo, ele não quebra com facilidade, apesar de no núcleo do átomo a gente ter prótons, né, que são as cargas positivas. Por que que o núcleo do átomo não se quebra? Por que que o núcleo do átomo permanece ali intacto, sem se romper, sem se quebrar, sem essas partículas, né, se afastarem? Porque existem os nêutrons. E os nêutrons, eles ficam entre os prótons aqui. Ó. Eles estão entre os prótons, justamente isolando, afastando um próton do outro para evitar que esses prótons se afastem. Então,
a função dos nêutrons é exatamente isolar os prótons, certo? Então, os prótons eles vão ficar ali ligados, né, formando o núcleo juntamente com os nêutrons, justamente porque os nêutrons eles vão fazer esse isolamento, né? Eles vão isolar um próton do outro, uma carga positiva da outra. Então, a função dos nêutrons é essa, isolar os prótons lá no núcleo, impedindo que esse núcleo se quebre. Muito bem. Outro detalhe importante a respeito do átomo é que a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas, é sempre igual à quantidade de cargas negativas, à quantidade de elétrons. Então, sempre no átomo existe o mesmo número de prótons e de elétrons. Isso é fundamental ser entendido. Por quê? Porque as cargas contrárias vão se anular. Então, eu vou ter o mesmo número de cargas positivas, mesmo número de cargas negativas, e elas vão se anular, e o átomo vai ser neutro, no fim das contas, ele vai ser neutro. Ele é neutro por quê? Muito importante isso. Não é porque ele não tem natureza elétrica, não. Ele tem natureza elétrica porque ele tem partículas carregadas eletricamente. Tem partículas positivas, tem partículas negativas, beleza. Ele é neutro porque a quantidade de cargas positivas anula a quantidade de cargas negativas. Então, no fim, ele resulta num átomo neutro, uma partícula que vai ser neutra. Então, esse é um detalhe muito importante a respeito do átomo. Então, o átomo é neutro, pois apresenta quantidades iguais de prótons e elétrons, ou seja, as cargas positivas e negativas são iguais e se anulam, tá? Então, carga positiva anula a carga negativa. Então, esses são os detalhes a respeito das partículas fundamentais que formam o átomo, ok? E muito bem, como eu falei, o núcleo do átomo, ele não se quebra com facilidade. Ele apresenta ali, né, uma ligação muito forte entre prótons e nêutrons. Então, essas ligações ali não se quebram com facilidade. Então, eles estão firmemente ligados e não vão se quebrar com facilidade. Mas é possível que ocorra, sim, uma quebra, uma ruptura desse núcleo. Isso pode ocorrer numa reação nuclear, que é, por exemplo, o que a gente tem, né, na bomba atômica. Tá? Então, o que a gente vai ver agora. Então, vejam, bomba atômica, né? O que vai acontecer? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês das bombas que foram detonadas em duas cidades japonesas, né? Nagasaki e Hiroshima, né? E isso daí realmente foi uma demonstração de um poderio bélico muito grande, ou seja, né, o poder de destruição dessas bombas, né, das bombas atômicas, elas causaram uma mudança realmente no mundo, né? Então, o poder de destruição é muito grande dessas bombas atômicas, e as consequências não são apenas na detonação da bomba, né? A explosão, a energia que é gerada, não é só esse o problema, né? Mas também nas emissões de radiação, né, que ocorrem quando a bomba é detonada, tá? Então, o que a gente vai ver? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, né, o que ocorre. O processo que vai ocorrer na bomba atômica é o processo de fissão nuclear. Fissão nuclear, fissão significa quebra, tá? Fissão é quebra, é rachadura, né? É ruptura. Então, a fissão nuclear é a quebra do núcleo do átomo, ok? Então, na quebra do núcleo do átomo é liberada uma quantidade absurda de energia, certo? O átomo que é utilizado, o elemento químico que é utilizado nas bombas atômicas é urânio, pode ser o plutônio também, mas aqui é urânio, tá? Urânio é um elemento químico que ele é bastante pesado, a massa dele é aqui 235, então o urânio ele é bastante pesado, depois a gente vai compreender isso melhor, mas o que eu quero dizer a vocês aqui é que esse elemento químico, ele é radioativo, tá? Então, como é o processo aqui, né, para a liberação dessa energia? Então, a gente tem aqui uma partícula neutra, aqui, uma partícula neutra que vai bombardear o núcleo do átomo. Essa partícula neutra, justamente para que não ocorra nenhuma interferência devido à carga, né? Nenhuma interferência. Então, ela vai ser utilizada aqui para bombardear o núcleo do átomo,
o núcleo do átomo de urânio, então aqui é um nêutron bombardeando o núcleo, esse núcleo ele vai se quebrar, e quando ele se quebra, ele vai liberar muita energia, e vai liberar radiação também. Então ele libera muita energia, ele se quebra aqui, se parte aqui, ó, em duas partes, e cada parte libera outras partículas neutras, outros nêutrons, que vão quebrar núcleos vizinhos, que vão se romper, liberar mais nêutrons, e aí é o que a gente diz, né, que é uma reação, que ocorre uma reação em cadeia. Um núcleo quebra outro, e aí vai quebrando e aí liberando, né, uma quantidade muito grande de energia, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Só um comparativo dessa quantidade de energia que é liberada. Então, nós temos aqui, coloquei uma comparação, 1 quilo de urânio, apenas 1 quilo de urânio é capaz de produzir, é suficiente, né, para produzir uma energia equivalente a 2 milhões de quilos de carvão. Então, só para a gente ter uma noção da magnitude, da quantidade de energia que é liberada na detonação aqui de uma bomba atômica, né? Então, apenas 1 quilo, e obviamente que é utilizado mais aqui, mas apenas 1 quilo de urânio libera energia igual a 20 milhões, ou desculpa, 2 milhões de quilogramas de carvão. Então, imagine a quantidade de calor que é liberada. A quantidade de calor que é liberada aí na detonação de uma bomba atômica, né? Então, um comparativo. Fora a energia que é liberada, fora o calor que é liberado, ainda tem a questão da radiação, que é o que nós vamos ver, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, né, uma bomba atômica, né, todo o processo aqui, né, que ocorre na detonação de uma bomba atômica. Então, aí a gente vai ver também as consequências, né? Então, nós temos aqui, ó, representação, né, de todos os momentos, né, que vão ocorrer, né, durante a detonação da bomba. Então, quando a bomba atômica ela explode, ela provoca uma bola de fogo, né, que vai provocar um choque inicialmente, né, vai liberar calor e um choque no local, né, onde ela vai ser detonada, e aí isso vai destruir as construções próximas ali, óbvio, né, vai ocorrer uma destruição ali de tudo que tiver naquele local onde a bomba for detonada, né. Além disso, quando essa bola de fogo ela sobe, ela vai aspirar, ela vai puxar tudo que tiver aqui, ó, fragmentos, né? Todos os fragmentos que tiverem aqui nessa região, certo? E aí, após isso, forma esse cogumelo, assim é chamado, porque parece mesmo um cogumelo, né? Então, forma esse cogumelo aqui. Além disso, há uma liberação de partículas radioativas, né, que vão atingir não só aquela região ali, somente a região onde ocorreu a detonação, mas pode atingir quilômetros de distância, né? Então, o raio de alcance é cerca de 18 quilômetros, chega, né, a ser 18 quilômetros, né? Dependendo também do grau aqui, né, de quantos megatons a gente tem aqui na explosão da bomba, tá? A potência, né, de explosão dessa bomba, ok? E, obviamente, que, além disso, né, esses fragmentos, esses resíduos radioativos, eles vão se espalhar não só naquela região, mas podendo atingir até outros países. É possível que isso aconteça justamente porque vão ser levados pelos processos atmosféricos, né? Então, as consequências são muito danosas. As consequências da bomba atômica são realmente devastadoras, ok? Esses fragmentos, essas emissões de radiação, elas causam danos e não são danos necessariamente imediatos. Tem os danos imediatos, mas a longo prazo elas também vão estar causando danos à saúde e ao meio ambiente. Quem descobriu a radioatividade foi o cientista francês Henri Becquerel.
e ele estudava algumas substâncias que apresentavam uma fosforescência, né, natural, e ele descobriu aí a radioatividade, né, a radiação que essas substâncias emitiam, que alguns elementos emitiam. Principalmente aqui, que ele utilizou, foi o urânio. Ele observou que o urânio naturalmente, espontaneamente, ele emitia radiação, algumas partículas, algumas ondas eletromagnéticas, ok? Então, estudando o urânio, ele observou isso. E a radioatividade, ela é uma propriedade que alguns elementos têm, alguns átomos têm. Aqui, como exemplo, o urânio, o rádio, e eles emitem essas radiações espontaneamente. E fazem isso para quê? Para que eles possam ficar mais estáveis, para que eles possam ficar mais leves. Então, esses átomos eles vão emitir radiações, né? E a gente vai ver quais são esses tipos de radiações. Algumas são partículas, outras são ondas eletromagnéticas, e eles fazem isso justamente, esses átomos emitem espontaneamente, né? Naturalmente, essas partículas, essas ondas, para ficarem mais estáveis, para ficarem mais leves. E aqui a gente tem exatamente quais são os tipos de radiação. Então, nós temos a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Vamos comparar essas radiações, ver o poder de penetração delas e ver as consequências delas para os seres vivos. Então, aqui nós temos, nessas imagens, né, nós temos a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama, aqui também, na outra imagem, e nós temos o poder de penetração dessas radiações, tá? Então, a radiação alfa não atravessa uma folha de papel, a radiação beta atravessa a folha de papel, mas não atravessa, por exemplo, uma placa metálica, e a radiação gama, ela atravessa uma placa metálica, mas não atravessa, por exemplo, uma parede de concreto, tá? Ou uma chapa grossa de chumbo, por exemplo, tá? Aqui também outra representação, o papel, nosso corpo e aço, né? Então, aqui a gente tem a radiação alfa, não atravessando aqui o papel, a radiação gama, ela pode, inclusive, causar danos, ela penetra um pouco na pele, causando danos à pele, dependendo da intensidade, e aqui a gente tem a radiação gama que atravessa completamente. Então, aqui, as características de cada tipo de radiação. Aqui, a radiação alfa, a radiação alfa é constituída por dois tipos de partículas, tá? Então, a alfa é partícula, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tá? É uma partícula de carga positiva, justamente porque é formada por prótons. Ela tem um menor poder de penetração, então ela não é tão danosa, né? Ela provoca poucos danos aos seres vivos. A radiação beta é uma partícula que tem carga negativa, ela é semelhante aos elétrons, mas não é elétron, tem um poder de penetração médio e ela provoca graves danos aos seres vivos, tá? Mas danos mais superficiais. A radiação gama é a radiação mais perigosa mesmo. Ela não possui carga. A radiação gama ela é emitida depois que a alfa e a beta são emitidas, aí em seguida vem a radiação gama, é emitida a partir do núcleo do átomo, certo? E ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética que apresenta muita energia. Então, diferente das anteriores, a radiação gama, ela não é uma partícula, ela é uma onda. Por conta disso, o poder de penetração dela é maior. Então, ela tem um grande poder de penetração e ela provoca danos irreparáveis aos seres vivos. Por quê? Porque a radiação gama, ela altera, por exemplo, o DNA da célula. Ela entra na célula, transforma, modifica ali as alças do DNA, e aí pode ocorrer a mutação, e aí gerar, né, problemas como o câncer. Então, a radiação gama, ela é a mais perigosa dos 3 tipos de radiação. Semelhante à radiação gama, a gente tem o raio-x, nem coloquei no slide, mas só para saber. O raio-x, ele não é nenhum tipo dessas radiações, ele
Inclusive, o raio-x é uma onda eletromagnética, mas não é emitido a partir do núcleo do átomo, então o raio-x é um tipo de radiação, tá? Mas que não utiliza nenhuma dessas radiações aqui, ok? Então, esses são os tipos de radiação que nós temos. E para reflexão, né? Fica essa frase aí para nossa reflexão. A bomba atômica mudou tudo, exceto a natureza do homem. A bomba atômica mostrou ao mundo o poder destruidor, né? O poder destruidor, a força, né, de destruição causada quando ela é detonada. E a bomba atômica foi utilizada justamente para subjugar, né, um país ao outro. Então, quem tem, na época, inclusive, quem tinha maior armamento bélico, né, maior armamento nuclear, era o país considerado mais poderoso do mundo. E então a bomba atômica realmente mostrou o poder de destruição, o que o homem pode fazer, né, para destruir o seu semelhante. Contudo, a natureza do homem não mudou. A natureza do homem permaneceu má do mesmo jeito, né? Ao invés de utilizar o conhecimento, né, ao invés de utilizar tudo que foi descoberto, né, a respeito até mesmo da radiação, para benefício da humanidade, foi utilizado esse conhecimento para destruição, né? Então, a bomba atômica, ela trouxe isso, né? Ela trouxe uma modificação no mundo. Hoje em dia, não só a bomba atômica, mas existem outros tipos de bombas e outros tipos de armas, melhor dizendo, né? Tão perigosas quanto a bomba atômica e que tem um poder de destruição também muito grande. Às vezes uma destruição silenciosa, como as bombas químicas, né? As armas químicas, as armas biológicas também, né? Então, fica essa reflexão, né? Fica essa frase aí para a nossa reflexão, tá? Então, vocês podem pesquisar mais sobre radiação, sobre as bombas nucleares, sobre a fissão nuclear, fusão nuclear, que também é possível. A fusão é a união de núcleos, e isso também envolve muita energia, tá? Então, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, essa aula vai ficar disponível, vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias nas nossas aulas ao vivo. Se ficar alguma dúvida, vocês podem tirar as dúvidas, tá bom, turma? Então, espero que todos tenham compreendido, que esse assunto tenha sido relevante para a vida de vocês, né, para o estudo aí de vocês, e aí eu vejo vocês na nossa próxima aula, ok? Um abraço a todos e bons estudos.